Olá, meus queridos e minhas queridas. Estamos aqui mais uma vez com um vídeo do canal, tá certo? E o tema é hoje sobre espiritismo, tá? Se você que está assistindo esse canal, se for um espírita, deixa aí o seu comentário, tá certo? Sobre o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Não sinta-se constrangido, apenas estou trazendo uma pequena palavra sobre esse tema, tá certo? O espiritismo, ele tem crescido muito no Brasil, há tempos e tempos, tá certo? E tem tomado aí a sociedade, tá certo, meus amigos? Mas o espiritismo não é de hoje que ele existe, há muito tempo e muitos anos atrás, tá certo? Mas o resumo histórico diz que ele surgiu através de duas jovens norte-americanas, Margaret, tá certo? E Kent Fox, de Radline, estado de Nova York, tá certo? O que aconteceu? Essas jovens estavam em suas casas e começaram a ouvir barulhos, tá certo? Ela pensava que eram esquilos ou outro tipo de animais. Aí não se preocuparam. Mas com o passar dos minutos, né, das horas, não parava de acontecer coisas estranhas. Então, os lençóis de suas casas eram tirados da cama e o espírito passeava com o lençol na sua casa. E ambas ficaram, com certeza, abismadas. Não é? Uma coisa que ela não era de costume ver. Mas ela viu e ficaram pasmadas. E barulhos nas portas, batendo 3 vezes. Toque, 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 toque. Tá certo? Então, elas ficaram muito assustadas. Contaram isso para muitas pessoas. E daí surgiu, né? O começo dessa seita, tá certo? E também, meus irmãos, ela tinha de 10, uma tinha 10 anos e a outra tinha 12, tá certo? Ainda eram crianças, tá vendo? Por isso que elas se espantaram muito. Aí a expansão desse movimento na França, com a figura de Allan Kardec, tá certo? É o principal dos arraiais espiritualistas. Léo Hippolyte Rivail, o verdadeiro nome de Allan Kardec, tá certo? Ele diz que é uma encarnação de um poeta. Ele diz que foi, né, a encarnação de um poeta. Por isso que ele escreveu livros, né? Ele escreveu o livro que ele publicou, o nome do livro é O Livro dos Espíritas, tá certo? Esse é o livro que ele escreveu. Divisões do espiritismo. Ela tem várias divisões, tá certo? E nós vamos falar aqui sobre essas divisões. Se você estiver gostando do vídeo, isso aqui é a introdução. Deixa o like, compartilha, tá certo? E se inscreve no canal, tá certo? Esse é o segundo vídeo do canal, tá bom, gente? Veja só. Essas divisões têm algo em comum entre todas elas. Todas elas são espíritas. Durante muita prática dessas classes de espiritismo, destaca-se as seguintes: a quiromancia. A quiromancia é adivinhação pelo exame das tilhas das mãos. Quando a pessoa diz, me dê eu ler a sua mão, eu posso ler a sua mão, está falando sobre quiromancia, tá certo? Que é a leitura da mão. Cartomania, a gente já vê isso frequentemente, que é as cartas. Eles dizem que lê a sua vida através das cartas, tá certo? Isso é cartomancia, tá certo? Grafologia, tá certo? É a escrita, né? Quando uma pessoa está lá em sua cadeira, ele diz que recebe, né? Você vai querer falar com um ente querido seu, tá certo? Aí ele fica na cadeira escrevendo. Ele diz que é o espírito daquela pessoa que mandou ser consultada que está escrevendo. Então ele escreve uma carta
para quem foi até aquele médium para ele poder escrever, tá certo? A hidromancia é a arte de adivinhar por meio da água, né? É a arte de adivinhar por meio da água. Aí tem astrologia, estudo ou conhecimento das influências dos astros. Negócio de horóscopo, tá certo? Né? Horóscopo. Signos, negócio de signo, eu sou câncer, eu sou libra, eu sou sagitário, tá certo? Tudo isso está aqui dentro da astrologia. Antigamente isso era muito usado. Ele dizia que ia matar um animal, ia tirar o seu rins, e nos rins ele ia ver o que ia acontecer. Os astros apareceram, ele viu uma estrela cadente cortando o céu. Aí dizia que era um presságio, tá certo? De um deus, uma divindade que queria falar algo para aquela pessoa. Aí tem o baixo espiritismo, tá? O baixo espiritismo, que vem a ser o voodoo, né? O voodoo, culto de negros atilhando, entilhamos, na origem animal que se vale de certos elementos do ritual católico praticado principalmente no Haiti, né? O Haiti é um país muito pobre e lá eles ficam fazendo, né, essa prática de voodoo, né? Onde aquelas pessoas recebem entidades. Por que ela recebe? Porque ela invoca, ela dá brecha. Então, quando ela invoca e ela dá brecha, aí o espírito tem a legalidade de entrar dentro do corpo daquela pessoa e fazer dela o que quiser, tá certo? Tem o candomblé, religião dos negros oriundos da Bahia, tá? Quando eu falar aqui, é porque eu estou lendo aqui um livro, tá? E eu está dizendo assim, o descendente afro-africano, né? Então, tudo isso, né? Eles estão participando desse culto espiritismo, o candomblé, certo, pessoal? Umbanda, tá certo? Umbanda, designação dos cultos afro-brasileiros, que se confundem com os da macumba. Na verdade, aqui são todos parecidos. O que muda são os nomes, mas todos têm a mesma essência, tá certo? Quimbanda, ritual de macumba que se confunde com o de Umbanda, né? Umbanda, é isso mesmo. Então eu falei, é tudo parecido, só muda o nome mesmo. E o local, né? Às vezes um é na Bahia, outro é no Haiti, o outro é no continente africano, tá entendendo? Aí também tem a macumba, né? Macumba, que o pessoal diz que faz uma macumba para poder conquistar uma pessoa, vai em uma cruzada, naquela cruzada coloca frango, coloca velas, e ali faz o despacho, para aquela pessoa se apaixone por ele, para conseguir riqueza, né? E outras coisas que às vezes ele não consegue obter por conta própria. Aí ele faz as oferendas, né? Mulheres, eu quero casar com mulher, eu quero ficar rico, eu quero conquistar alguma coisa, então eles fazem tudo isso aqui, tá certo, pessoal? Aí tem também ecletismo, sistema filosófico dos que não seguem sistema algum, escolhendo de cada uma parte que lhe parecia mais próximo da verdade. Esoterismo, né? Esoterismo, né? Que é negócio de exorção, né? Tem até filme aí de exorções fazendo aí, tá bom, gente? Pessoal, o espiritismo kardecista, eles dizem que Jesus foi apenas um médium e reformador judeu. Nada mais que isso. Estão entendendo? Jesus foi um médium e reformador judeu. Nada mais que isso. Estou apenas falando sobre essa religião, tá, gente? Nada contra que vocês sejam, tá certo? Estou falando só um pouquinho aqui. Porque tinha que ter um assunto, né? Esse canal a gente vai tratar sobre esses assuntos também. É muito bom também. Então, eles creem também na encarnação. No começo, nós falamos que Allan Kardec disse que é encarnado de um poeta. Tá certo, pessoal? Eles também creem na encarnação. O que é isso, pessoal? Vamos lá. A pessoa está neste mundo e não cumpriu o que tinha que se cumprir.
vamos dizer que ele, pelo momento, por um assalto, por uma doença, aquela pessoa morreu, por um assalto, né? Ele resistiu ali àquele assalto e o ladrão o matou. Ele partiu antes de cumprir os seus requisitos aqui na Terra. Então, essa pessoa reencarna em uma criança que está nascendo, tá certo? Então, ele morre, aí vai. Quando uma criança está nascendo, aí ele reencarna naquela criança, tá certo? Até cumprir o seu 100% do seu karma. Depois que ele cumprir o 100% do seu karma, quando aquela pessoa morrer, ela vai para o paraíso. O seu karma e a sua ordenança, né? Aqui na Terra, o seu cumprimento de vida aconteceu. Mas a gente sabe que não existe reencarnação. Aí você pode falar, e Jesus? Jesus não reencarnou. Ele encarnou-se, diferente de reencarnar. Tá bom? Exemplo. Jesus foi... Maria, né? Foi recebida pelo anjo do Senhor, que é Gabriel. Disse que ela não teria medo, que o que dentro dela estava gerando era obra do Espírito. Então o Espírito Santo foi quem gerou Jesus dentro de Maria, tá certo? É diferente de reencarnar. Reencarnar, você reencarna em outra pessoa, não na mesma. Também diferente de ressurreição. Quando acontece uma ressurreição, né? Vamos dizer Lázaro. Lázaro morreu, passou 4 dias, depois Jesus foi lá, orou, pediu para que Lázaro voltasse. Então Lázaro voltou no seu próprio corpo. Isso é o que? Ressurreição. Agora, reencarnação é diferente. Que nem Allan Kardec. Um poeta reencarnou nele. Se fosse para ressurreição, o poeta tinha se reencarnado em si próprio. Mas ele reencarnou-se em outra pessoa, não na mesma. Estão entendendo a diferença aí? Sobre ressurreição e reencarnação? Estão entendendo, né? Essa é a diferença. Nós cristãos, né? Nós cristãos, acreditamos que em Hebreus 9:27, e ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso, segue-se ao juízo final. Então, o ser humano está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso, segue-se ao juízo final. Mas você pode me perguntar, e por que eu vi o meu pai, que morreu ontem, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas? Você sofreu muito porque o seu pai, o seu ente querido, mãe, filho, morreu. Você ficou pensando muito com ela aqui na cabeça e guardou lembranças daquele momento. Então, por você guardar, à noite você sonhou com aquela pessoa. Mas se você não sonhou, se ele apareceu até você, então vamos ficar cientes. Se você estiver em um canto, que você perdeu o seu ente querido, e depois ele aparece para você, biblicamente isso não tem fundamento. Nós cremos que se uma pessoa aparecer para você, dizendo que é o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho ou ente querido, não é da parte de Deus. É um demônio tentando causar na sua mente confusões. Deus não permite que um ser crente, tá certo, quando morre, cristão, apareça ao seu pai e à sua mãe. Porque o homem está ordenado a morrer apenas uma vez. Depois disso, o juízo final. E diz lá em Gênesis que quando a gente morre, quando a pessoa morre, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. Vocês estão entendendo aí, meus irmãos? Então, se você vê panelas batendo, porta abrindo e fechando, lençóis flutuando e outras coisas mais, isto não é da parte de Deus, é da parte do diabo, porque existe o bem e existe o mal, da parte do inimigo, tá bom, gente? Porque os espíritos não têm legalidade de andar na terra. Ele anda na terra porque alguém dá legalidade a ele, que eu falei aqui nos cultos.
Eles dão brecha, oferecem os seus corpos, ele vem e habita dentro, faz aquele movimento e depois volta, porque a terra é dada ao homem, não é dada aos espíritos. Os homens habitam aqui na terra, os espíritos no segundo céu e Deus no terceiro céu. Então, para o espírito vir do segundo até a terra, alguém tem que dar legalidade para ele vir, se apossar de um corpo e dizer que morreu por causa disso, que morreu por causa daquilo, deixou isso. Então, o mundo ainda espiritual é mais real do que esse mundo terrenal. E há muitas coisas que a gente não compreende nem sabe, tá certo? Mas esse é o vídeo por hoje. Se você gostou, compartilha, deixa o teu like e se inscreve no canal, porque isso aqui é apenas uma das mensagens que eu vou fazer aqui para vocês, tá certo? E muitas outras mensagens vou falar. Falei aqui 16 minutos. Se vocês quiserem vídeo de 30 minutos, 25 minutos, eu farei. Apenas faço entre 10, 16, 17, 18, para não tomar muito o seu tempo. Eu não sei se você tem tempo de meia hora para ouvir uma mensagem. Ao invés de 15 minutos tem, tá certo? Então, valeu pessoal, muito obrigado.